Prezados irmãos e amigos, graça e paz, cá estamos nós mais uma vez para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós pretendemos continuar tratando do perdão. No último vídeo que nós fizemos, nós procuramos mostrar o entendimento da Igreja Adventista sobre o perdão. Utilizando-nos de fontes primárias, nós mostramos que a Igreja Adventista entende que Deus perdoa, mas não cancela, não apaga o registro de pecados dessa pessoa a quem Ele perdoa. Deus perdoa. E a Igreja afirma, quando Ele perdoa, nós somos verdadeiramente libertos, livres e salvos. É isso que a Igreja Adventista afirma. Nós mostramos isso aqui. Só que Ele não cancela, Ele não apaga o registro dos nossos pecados, mesmo nos perdoando e nos salvando. A igreja vai afirmar que Jesus só apagará o registro dos nossos pecados, ou não, quando Ele acessar o nosso caso no juízo investigativo, juízo que ora se realiza, segundo a Igreja Adventista, no santuário celestial. Então, este é o entendimento sobre perdão de pecados que a Igreja Adventista tem. Esse é o entendimento. Nós mostramos também dois trechos do livro do Sábado para o Domingo, onde o proeminente teólogo já falecido Samuel Bacchiocchi vai discordar da Igreja, porque Samuel Bacchiocchi, ali nas páginas 208 e 209 do seu livro, vai dizer que Deus destruiu o registro dos nossos pecados na cruz. Comentando Colossenses capítulo 2, dos versos 13 a 17, ele vai deixar claro que o registro dos nossos pecados foi destruído por Cristo na cruz. Não há por que mais nós temermos potestades, essas potestades espirituais do mal que vive para nos acusar dia e noite diante de Deus. Não há por que nós temermos a acusação de quem quer que seja, porque Jesus, além de nos perdoar e nos salvar, destruiu o registro dos nossos pecados. Cancelou, como diz Paulo em Colossenses, o escrito de dívida que nos era contrários. Ele cravou isso na cruz, segundo Paulo. Então, Samuel Bacchiocchi, adventista do sétimo dia, faz esse tipo de afirmação, com o qual nós concordamos. Por quê? Porque é bíblico, porque está de acordo com a Bíblia. Portanto, você observa que o proeminente teólogo Samuel Bacchiocchi discorda do entendimento da teologia adventista com relação a essa questão de Deus perdoar, mas não cancelar o registro dos nossos pecados. Há aí uma rota, há aí uma tensão, um conflito. Samuel Bacchiocchi entrou em rota de colisão com a teologia adventista, especificamente nesta questão. Nós vimos isso. Muito bem. Eu queria, a título de introdução do nosso estudo de hoje, ler com vocês São João 16, do verso 7 até o verso 10. Vamos ler. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Gente, uma das principais tarefas do ministério contínuo do Espírito Santo é esta anunciada ou enunciada, afirmada aqui nestes textos do evangelista João, que relata a fala de Jesus prometendo a vinda do outro Consolador, que o Pai enviaria outro Consolador, o Espírito Santo. Uma das tarefas primordiais do Espírito Santo em nós é essa de nos convencer do pecado. Nos convencer do pecado.
Ele nos convencerá do pecado, nos convencerá da justiça, nos convencerá do juízo. E João afirma no verso 8, aliás, no verso 9, que o Espírito Santo nos convencerá do pecado porque não creem em mim. Ou seja, Jesus está afirmando aqui que pecado, de um modo geral, no seu entendimento mais amplo, pecado é não crer nele. O próprio evangelista João, na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 4, ele nos dá um entendimento técnico a respeito de pecado. Lá ele afirma que pecado é a transgressão da lei. Aqui em João 16, verso 9, ele registrando as palavras de Jesus, o Senhor afirma: o Espírito Santo vai nos convencer do pecado porque vocês não creem em mim. Ou seja, o mundo não crê naturalmente em Jesus. E não crer em Jesus, para o próprio Jesus, como ele deixa claro aqui, é pecado. Portanto, todo aquele que naturalmente vem a esse mundo e não crê em Jesus, ele está em pecado. É dessa forma que nós chegamos ao mundo, não crendo em Jesus. E não crer em Jesus é pecado. Então, o Espírito Santo precisa, antes de qualquer coisa, nos convencer deste pecado. O Espírito Santo precisa mostrar para a gente em que situação nós nos encontramos. O Espírito Santo precisa radiografar a nossa vida, o nosso ser por completo, para que nós saibamos quem nós verdadeiramente somos, saibamos onde nos encontramos, em que condição nos encontramos e o que nós merecemos. É por isso que esse é um trabalho importante do Espírito Santo de Deus. Ele vem e quando ele vem, ele nos convence do nosso pecado. Essa é a primeira tarefa primordial do ministério contínuo do Espírito Santo aqui na Terra. É uma espécie de ministério judicial. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo não crê em Jesus. Muito bem, isto posto, vamos entender agora a razão que me levou a afirmar no meu último vídeo que Deus não perdoa pecados ao mesmo tempo em que Ele perdoa pecados. Vamos entender isso? Vamos primeiro aí para Romanos 3. Leia primeiro Romanos 3, verso 23. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O mundo natural não crê em Jesus, e o próprio Cristo afirma que não crer nele é pecado. Portanto, não há aqui uma situação de neutralidade. Quem nasce nesse mundo não nasce numa condição neutra. Ele nasce em pecado, portanto, nasce condenado. Ele já nasce culpado, ele já nasce ímpio. Nasce sem Deus, nasce morto para Deus. Nós estamos afirmando isso desde o início do nosso ministério aqui no YouTube com a TV Caminho Livre. E olha aqui, Romanos 3, 23 nos diz o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse todos é universal, ele é absoluto. Ele é universal, ele é absoluto. Ele é também intemporal ou atemporal, por quê? Porque todos nós, independentemente de quando, onde e de quem nós somos, pecamos. E carecemos, portanto, da glória de Deus. Todos pecamos. Todos pecamos. Nascemos nesse mundo, nós chegamos nesse mundo já em pecado, já condenados, não crendo em Cristo. Então, diante deste panorama, deste quadro, que é muito ruim, que é muito negativo a nosso respeito,
Vamos entender a primeira parte da minha afirmação. Deus não perdoa pecados. Êxodo 23. Êxodo 23, verso 7. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Olha que afirmação grave de Deus aqui através de Moisés. Não justificarei o ímpio. Não há a mínima possibilidade de Deus justificar o ímpio. Interessante isso aqui. Muito interessante, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como essa situação se altera lá na frente. Mas Deus está fazendo uma afirmação. Não justificarei o ímpio. O que significa isso? O que Deus quer nos dizer com isso? É óbvio que Ele quer dizer muitas coisas. E uma delas é que Ele não vai inocentar gente culpada. Não há a mínima possibilidade de Deus desconsiderar o pecado em absolutamente ninguém. Essas são algumas coisas que esse texto nos diz, coisas que estão implícitas ali no texto. Não justificarei o ímpio. Isso é grave. Olha outro texto, Jó 10. Aliás, vamos ler Êxodo, aí mesmo, próximo, Jó, antes de ler Jó, Êxodo 34, já que nós estamos em Êxodo, né? Êxodo 34, versos 6 e 7. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Muito paradoxal esses dois versículos, não é? Não são eles paradoxais? Deus afirma que é misericordioso, que é compassivo, que perdoa a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Como entender isso? Como entender que Deus é, ao mesmo tempo, misericordioso, compassivo, perdoador, que visita a maldade dos pais nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração, e ainda assim não inocenta o culpado? Como entender isso? Não é paradoxal isso? Isso não se parece com uma contradição? Se parece muito com uma contradição. Então eu estou mostrando para vocês aqui que Deus não pode e não compactua com o pecado. Ele não pode desconsiderar o pecado. Ele não pode tapar os olhos para o pecado. Deus não pode compactuar com o pecado. Deus não pode ser cúmplice de pecados. É por isso que ele afirma: não justificarei o ímpio, e ao culpado eu não terei por inocente. E aí, como é que fica a nossa situação? Nós nascemos culpados, nascemos nesse mundo ímpios, condenados e mortos para Deus. E ele diz que não justificará o ímpio, não inocentará o culpado. Como é que fica essa situação? É uma situação que, a princípio, ela começa a nos apavorar, não é?
Agora sim, leamos Jó 10, 14. Abre Jó, capítulo 10, verso 14. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Palavras de Jó. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Tá vendo só? Então eu estou mostrando para vocês que Deus não perdoa pecados, ao mesmo tempo em que Ele perdoa pecados. Estou mostrando para vocês. Agora nós precisamos equacionar essa questão, porque parece que ela não fecha, né? Quer ver? Leiam Naum. Naum depois de Miqueias, antes de Abacuque. Naum capítulo 1, versos 2 e 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Olha só. Jamais inocenta o culpado. Então, de acordo com o que nós já vimos até agora, a nossa situação é crítica. Nós temos que nos conscientizar de uma coisa. Diante deste quadro a respeito de nós mesmos, é impossível nós fazermos alguma coisa para que nós, através disso, sejamos salvos ou mudemos a nossa condição diante de Deus. É impossível. Por que eu estou dizendo que é impossível? Por isso aqui, ó, abra Romanos 6, Romanos capítulo 6, o verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado, vamos ficar só aqui com a primeira parte desse texto. O salário do pecado é a morte. Se eu tenho consciência que me foi dada pelo Espírito Santo de Deus, de que eu sou pecador, não creio em Cristo, não creio em Cristo, sou pecador. Como pecador eu sou culpado, como culpado eu devo ser punido, eu devo ser penalizado. E a pena para o pecado, vocês estão vendo aqui, o salário do pecado é a morte. Então, qual é o único jeito, qual é a única forma, segundo a Bíblia, eu, por mim mesmo, posso ajustar as contas com Deus, pagar a minha dívida com Deus? Qual é o único jeito de eu pagar a minha dívida com Deus? Morrendo. Não há outro meio de eu, por mim mesmo, pagar a minha dívida que eu tenho para com Deus. O único jeito que eu tenho de saldar a minha dívida com Deus é morrendo. Por isso a nossa situação é grave diante de Deus. A minha e a sua. Por isso a nossa situação é grave. E por que ela se tornou grave assim? Abre aí em Romanos capítulo 5. Leia comigo o verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento, olha só isso aqui. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Olha, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Uma só ofensa produziu julgamento para a condenação? Essa uma ofensa que produziu
essa desgraceira toda na terra, ela é proveniente de quem? Adão. Adão. Olha o verso 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação. Olha só, uma só ofensa produziu juízo sobre todos os seres humanos para condenação, é o que diz a palavra. Então, uma só ofensa, e essa ofensa é a ofensa de Adão, segundo Paulo, ela produziu condenação em todos os seres humanos, universal, absoluta. Todo mundo, portanto, que vem a este mundo, vem como ímpio, vem como culpado, vem como condenado, vem como morto. O bebezinho, quando nasce, bonitinho, né? Puro, ele já nasce ímpio, já nasce culpado, já nasce com a sentença de morte pendendo sobre a sua cabeça. Ele não precisa fazer absolutamente nada para morrer, porque ele vai morrer um dia. Aquele bebezinho vai morrer um dia. Porque aquele bebezinho nasceu num mundo condenado pelo pecado de Adão. Num mundo que aguarda a sentença ser executada por conta do pecado de Adão. É por isso que Paulo afirma em Coríntios que em Adão todos, absolutamente toda a criatura da face da terra morre. Em Adão todos morremos. Não há como Deus, veja bem, não há como Deus fazer nada nesse sentido se Ele tratar dessa questão diretamente conosco. Se Deus nos encarar diretamente, pessoalmente, Ele terá que nos condenar. Condenar nós já fomos. Ele terá que executar a sentença, dando-nos a morte eterna. Se Deus tratar conosco de modo pessoal e direto, é isso que Ele vai ter que fazer. Executar a sentença, fazendo com que a gente morra eternamente. Porque isto é justo. Quem pecou tem que morrer. É justo que haja a execução da sentença. É justo. Leiam comigo Romanos 11, 32. Romanos 11, 32. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Vejam, Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. O arminiano vai dizer aqui que é por isso aqui, olha, a fim de mostrar misericórdia a todos, que a salvação está estendida a todo ser humano da face da terra. Ele vai pegar esse e outros textos semelhantes para afirmar isso. Não é o nosso escopo analisar essa questão agora, mas é óbvio que esse texto não quer dizer que a salvação, que Deus vai mostrar misericórdia para cada pessoa da face da terra. Deus está querendo dizer o quê? Olha, o Paulo está querendo dizer o quê? Deus encerrou todos na desobediência, porque todos pecaram. Então, não há ninguém que venha a esse mundo na condição de obediente a Deus, de inocente, puro, santo ou neutro. Ninguém nasce nesse mundo neutro, indiferente a Deus e indiferente ao diabo. Não, isso não há, isso não existe. Essa neutralidade não existe.
Deus encerrou todos na desobediência, porque todos pecaram. Estão todos debaixo da maldição do pecado de Adão. E nessa questão, tendo isso em vista, olha só, tendo encerrado todos na desobediência, Romanos 3,19. Ele diz aqui, Paulo, ora sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então essa é a nossa situação desse mundo natural. Esse mundo natural é culpado perante Deus. Quando chegamos nesse mundo, chegamos como culpados, ímpios, mortos. Essa é a nossa condição. E não há, veja bem, não há o que fazer do ponto de vista humano para nós revertermos essa situação, mudarmos esse quadro. Não há. Não há nada que nós possamos fazer. Eu disse e repito, a única coisa que nós podemos fazer para saldar a nossa dívida espiritual com Deus é morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então veja que é necessário a gente entender isso e saber que o certamente morrerás lá do Éden, foi aquela sentença pronunciada por Deus sob a condição de desobediência de Adão. Olha, não coma daquela árvore ali, porque no dia que você comer você vai morrer. Certamente morrerás, certamente morrereis. Esse certamente morrerás ou certamente morrereis, ele está ecoando desde o Éden até hoje aqui no mundo. Nós estamos ouvindo ecos desta afirmação, certamente morrereis, certamente morrereis. O mundo está numa condição de culpa perante o Deus Santo que nós conhecemos. Este mundo é tremendamente culpado diante de Deus. Então, se Deus for tratar diretamente, pessoalmente com este mundo, ele só pode fazer uma coisa, é executar a sentença. Deus não pode fazer outra coisa a não ser executar a sentença de morte sobre nós. Vocês estão vendo como isso é grave? Então, se Deus trata conosco de forma direta, pessoal, só há uma coisa a fazer. É nos dar a morte. Ele não pode nos perdoar. Ele não tem a mínima condição de perdoar pecados. Ele não pode desculpar pecado. Ele não pode desconsiderar pecado. Tem que nos condenar. Tem que executar a sentença sobre nós. Gente, Romanos 9, 14 a 18. Romanos 9, 14 a 18. O texto diz assim: que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Deus é injusto por fazer esse tipo de afirmação aqui na palavra dele? Porque os arminianos, especialmente os adventistas do sétimo dia, os teólogos especialmente, vão dizer aqui que isso não é bem assim. Deus não endurece a quem Ele quer. Deus, na verdade, segundo o entendimento da teologia adventista, não endurece ninguém. São as pessoas que se endurecem, são elas que estão naturalmente endurecidas. Deus não precisa endurecer ninguém. Porque se Ele fizesse isso, Ele seria um Deus injusto, um Deus parcial. E recentemente uma adventista afirmou para mim que Deus não escolhe
ninguém. Esse conhece muito da Bíblia, né? Se do Gênesis ao Apocalipse o que a gente vê é Deus escolhendo. Deus escolhendo, Deus escolhendo, Deus escolhendo. Aí vem um pastor adventista e afirma, não, Deus não escolhe ninguém, porque senão ele seria parcial. E como fica essa afirmação de Paulo aqui em Romanos 9? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Óbvio que ele está reverberando o próprio Deus. Lá em Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Paulo usa o exemplo aqui de Faraó. Faraó foi levantado por Deus para cumprir uma missão. Cumprir uma missão. Deus não levantou o Faraó para dar a ele, em nenhum momento da sua vida, oportunidade, como dizem os adventistas, de salvação. Faraó nunca teve oportunidade de salvação, por quê? Porque não foi para este propósito que Deus trouxe Faraó à vida. Deus trouxe Faraó à vida para que Deus mostrasse nele o poder dele mesmo e para que o nome de Deus fosse anunciado em toda a terra, através do episódio da libertação do seu povo lá do Egito. Então, amados, nós estamos vendo aqui que essa questão de Deus não perdoar pecados ao mesmo tempo em que ele perdoa pecados, ela precisa ser perfeitamente compreendida por nós, porque senão vai ficar parecendo o seguinte, né, que eu estou delirando, que eu estou falando uma sandice aqui, e a gente vai ficar perdido, né? Eu preciso mostrar para vocês por que Deus não perdoa pecados ao mesmo tempo em que ele perdoa pecados. E nós estamos vendo uma afirmação de Paulo aqui em Romanos 9, afirmando que Deus ele tem misericórdia de quem ele quer e ele endurece a quem ele quer. É isso que ele diz aqui, eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão, terei misericórdia de quem eu tiver compaixão. Deus tem misericórdia de quem quer, também endurece a quem ele quer. Ora, nós precisamos avançar para que o nosso entendimento sobre essa questão não fique prejudicado. Deus não pode perdoar pecados, ele não pode inocentar o culpado, ele não justificará o ímpio. Segundo Jó, ele não perdoará os seus pecados. Como é isso, então? Como é que é isso? Deus não perdoa pecados, não inocenta culpado, não justifica o ímpio, ao mesmo tempo em que ele perdoa pecados, ele justifica o ímpio. Porque é isso que Paulo diz aqui. Mas por que isso? Por que esse paradoxo? Por que essa aparente contradição? Por que isso? Gente, é muito fácil, muito simples a gente entender essa questão. Por que Deus não perdoa pecados ao mesmo tempo em que ele perdoa pecados? Abramos em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Versos 4 e 5, primeiro diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados.
O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi ferido, aqui no verso 8 final, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Verso 11 final, o meu servo justo com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Verso 12 final diz assim, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aqui está a explicação. Agora é possível, diante deste texto, a profecia de Isaías, que anuncia o Messias, que descreve a missão do Messias, o que ele faria pelo seu povo, pela sua igreja. Então, a partir do entendimento da missão do Messias, da missão de Cristo, é possível agora a gente entender por que Deus não perdoa pecados ao mesmo tempo em que Ele perdoa pecados. Ele não perdoa pecados porque Ele tem que condenar o pecado. Ele não pode desculpar pecado. Mas em quem Ele condena os nossos pecados? Em quem? Em quem Deus executa a sentença de morte por conta dos nossos pecados, dos meus pecados e dos seus pecados. Em quem, segundo o texto aqui? Em Cristo. Deus não perdoa pecados e por isso, por não perdoar pecados, Ele tem que condenar o pecado. Mas na pessoa de quem? De Cristo. Por quê? Porque é Cristo que leva os nossos pecados, que carrega os nossos pecados, porque as iniquidades deles levará sobre si. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Os nossos pecados foram depositados na pessoa santa de Jesus. Todos os meus pecados foram transferidos para a pessoa santa de Jesus. E em Jesus, Deus tem que condenar esse pecado, ou esses pecados. Deus tem que executar a sentença. Então é em Jesus, veja só, em Jesus que Deus não perdoa pecados, ao mesmo tempo que é por causa de Jesus e do que Ele fez que Ele perdoa pecados. Olha só como Deus é maravilhoso. Deus não perdoa pecados porque Ele os condena na pessoa de Cristo. É como diz o texto aqui, olha. Foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre Ele. Então Deus, em Cristo, condena todos os pecados. Em Cristo Ele não perdoa os pecados. Cristo tem que morrer. Deus tem que executar a sentença de morte sobre Cristo para que Ele pague a culpa dos nossos pecados, morrendo. Então, em Cristo, Deus não perdoa pecados. Ele morre, Ele tem que morrer. Ele está carregando todos os nossos pecados, consequentemente, toda a nossa culpa. E nós temos que entender isso, eu disse isso no vídeo anterior. Pecado pressupõe culpa e penalidade. Onde há pecado e consciência dele, há o quê? Penalidade. Onde há pecado e culpa, há punição. São coisas que não podem ser dissociadas. Deus não pode desculpar o pecado, ver o pecado e fechar os olhos, virar a cara para o pecado. Deus não pode desculpar o pecado. E não é isso que Deus fez. Pelo contrário, Deus fez com que os nossos pecados,
os meus e os seus, nós que cremos por obra dele, inclusive, ele fez com que os nossos pecados recaíssem sobre Cristo e ele executou a sentença na pessoa de Cristo. Ele então não perdoou pecados, porque Cristo teve que morrer por conta de ter assumido os nossos pecados. A nossa culpa recaiu sobre ele, tudo que era nosso recaiu sobre ele. Então, em Cristo, Deus não perdoou pecados, não perdoa pecados. Ele tem que morrer. Mas quando ele ressuscita, é como Paulo diz aqui em Romanos 4. Romanos capítulo 4. Abre aí, Romanos 4, verso 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Esse entregue aqui é morto. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele foi morto. Deus não perdoou os nossos pecados que estavam em Cristo. Ele tinha que ser morto, ele tinha que morrer. Era necessário Jesus morrer, ele tinha que pagar a culpa do nosso pecado. Deus tinha que executar a sentença do pecado nele. Aí outra parte do verso 25 diz assim, foi a primeira parte, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Quando ele morre, ele recebe a sentença. A condenação é a sentença de morte por conta dos nossos pecados. Mas quando ele ressuscita, lá no primeiro dia da semana, ele ressuscita para quê? Para quê? Já que a nossa culpa morreu com ele, nós, inclusive, morremos com ele. Segundo Paulo aqui em Romanos 6, nós morremos com ele. A nossa culpa morreu com ele. Então, quando ele ressuscita, pela fé, eu ressuscito junto com ele. Pronto. Meus pecados foram pagos. Meus pecados foram pagos. E por conta do que ele fez, morrendo por causa dos meus pecados, quando ele ressuscita agora, ele ressuscita para quê? Já que eu não tenho pecado mais porque eu creio nele. Ele me ressuscita para me justificar, declarar-me justo, imputar a sua justiça sobre mim e sobre você que crê. Você está vendo como isso é maravilhoso? Ele morre para pagar a culpa pelos meus pecados. Recebe a condenação. Deus não perdoa pecados e prova isso fazendo com que Cristo morra por carregar os nossos pecados. E aí ele paga a culpa, a nossa culpa. Ele recebe a condenação. Nós morremos com Cristo pela fé, diz Paulo em Romanos 6. Nós ressuscitamos com Cristo pela fé também. E agora Deus nos declara justos. Está tudo pago, está tudo acertado. Vocês agora são meus filhos e agora diante de mim vocês estão justificados, ou seja, são justos. Deus olha para nós como se nós nunca tivéssemos pecado. Viu que maravilha? Você acha que eu estou falando alguma bobagem? Os adventistas acham. Os adventistas acham que eu estou falando bobagem aqui. Olha o que Paulo, em Romanos 8, verso 3, está dizendo. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Deus condenou o pecado na carne de quem? Do seu Filho. Do seu Filho. Esse texto diz que a lei não tinha como nos livrar da penalidade. Porque quem quebra a lei está cometendo um pecado. E quem comete pecado tem que morrer.
Então a lei não pode nos salvar. Nós quebramos a lei, primeiro por termos nascido nesse mundo pela descendência de Adão, que pecou lá no Éden. Como representante federal da raça humana, nós nascemos em Adão, carregamos a culpa dele. Já nascemos condenados, com a sentença de morte sobre a nossa cabeça. E depois, por vivermos num mundo condenado, vivermos num mundo em estado de pecado, nós mesmos pecamos. Nós mesmos cometemos os nossos atos, as nossas ações pecaminosas. Então, a lei, nessa condição, ela só poderia fazer uma coisa. E que coisa é essa? Avultar a nossa ofensa e nos condenar. Por isso é que Paulo diz aqui no verso 3, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. Como? E o que foi que ele fez? Ele não desculpou o pecado. Ele condenou os pecados. Ele não perdoou os nossos pecados. Na verdade, veja bem, ele transferiu os nossos pecados para Cristo e em Cristo não os perdoou, executou a sentença. Na verdade, ele condenou o pecado na carne de Cristo para que nós pudéssemos ser perdoados. Vocês estão vendo a grandiosidade daquilo que Cristo fez por nós? Estão vendo? A grandiosidade do que Cristo fez por nós na cruz? Paulo diz aqui em Romanos 11, abre aí Romanos 11, do verso 25 até 27, diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Olha só, que coisa maravilhosa. Deus deu endurecimento em parte a Israel, porque pensava em nós, gentios. Eu sou um gentio, convertido. Você provavelmente, que está me assistindo agora, é também um gentio. Deus enviou um endurecimento em parte a Israel, pensando em nós, gentios, até que a plenitude daquilo que Deus planejou para nós se cumpra. Aí, o que Deus está sugerindo aqui, eu não vou ler agora, ele está sugerindo aqui mesmo no capítulo 11 de Romanos, através do apóstolo Paulo, que ele fará uma obra grandiosa no meio do povo judeu, do povo israelita, do que hoje não só a nação de Israel, bem como do povo de Israel espalhado pelo mundo. Deus fará uma grande obra em favor de Israel, em favor do povo judeu. É isso que ele está dizendo. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Ele tirou os nossos pecados, porque ele simplesmente tapou os olhos para eles, ou então virou a cara para os nossos pecados, fingindo que não estava vendo. Foi isso que Deus fez? Não. Ele simplesmente transferiu os nossos pecados, de nós os que cremos, os nossos pecados, para o seu Filho. E condenou, não perdoou os pecados, na própria pessoa do seu Filho, levando-o à morte, executando a sentença. Foi condenado e morto. Foi isso que Deus fez. Para tirar os nossos pecados, alguém teve que morrer no nosso lugar, assumir a nossa culpa. Viu só? Viu como é interessante isso? Eu quero ler aqui com vocês mais alguns textos.
Colossenses capítulo 1. Abre aí, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Do verso 13 até o verso 23. Presta atenção nesse trecho de Colossenses, como ele é maravilhoso. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha só. Nos libertou do poder das trevas. Quando nós viemos a este mundo, nós viemos num mundo permeado completamente pelas trevas. Estávamos presos nas trevas. Aí veio Jesus e nos liberta. Deus, através de Cristo, nos liberta. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. É nele, em Jesus, que nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. É nele, é em Jesus. A nossa redenção é uma pessoa. Olha o verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Não é que Jesus foi o primeiro ser humano, a primeira criatura de Deus a ser criada, que Deus criou, aliás. Não. Ele assumiu a nossa condição humana. Ele assumiu o status humano, ainda lá na eternidade, antes da sua encarnação. Ele assumiu o status de filho do homem, lá na eternidade. Por isso ele é chamado por Paulo aqui o primogênito de toda a criação. Não é que Jesus é um ser criado, como dizem os arianos. Jesus não é um ser criado. Ele possui vida original em si mesmo. Ele é Deus, junto com Deus Pai, como diz o evangelista João, no capítulo 1. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Como é que uma criatura pode criar tudo? Uma criatura é criatura. Ela não é criadora. Jesus criou. Tudo que existe foi criado por intermédio dele e o que é melhor, hein? Para ele. Para ele. Ele é antes, verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Os anjos foram criados por Jesus. E quando os anjos criados por Jesus se apresentam ali, no trono de Deus, o ser de Deus, da divindade que eles vislumbram, é Jesus. É Jesus. Com seu status humano. E isso, veja bem, eu não vou brigar com ninguém que discordar de mim por eu estar afirmando isso aqui agora. Tá? Não vou brigar com ninguém, não vou discutir com ninguém. Você pode entender da forma como você quiser, pensar da forma que você quiser. Eu vejo assim, segundo o texto. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Todas as coisas dependem desse mesmo primogênito da criação, que é o Filho de Deus, é o nosso Senhor e Salvador, em quem nós temos a redenção. Nele tudo subsiste. Tudo depende dele para a sua existência. Como é que esse nele tudo subsiste
Como é que nós poderíamos afirmar isso de uma criatura? Uma criatura não tem esse poder. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Veja, nós, enquanto igreja, eu, você, nós, enquanto igreja, nós somos o corpo dele. Ele já nos salvou. Ele é a nossa redenção, já remiu os nossos pecados, já pagou a culpa de todos os nossos pecados. E veja, não é só pecados passados, porque a igreja adventista tem um entendimento errôneo a esse respeito. Ela diz o seguinte, olha, os seus pecados passados foram perdoados. Agora que você se converteu, você tem que se cuidar, porque Deus poderá retirar o perdão de você, caso você cometa algum tipo de perdão para o qual, algum tipo de pecado para o qual não haverá perdão, para o qual não houve perdão. Então, seria, no entendimento adventista, seria mais ou menos assim, Deus dizendo para nós assim, olha, meus filhos, eu salvei vocês, fiz tudo que eu poderia fazer até aqui para salvar vocês. Agora tem um detalhe, hein? Tem um detalhe. A partir de agora, é com vocês, se virem. Evangelho é isso? Isso é evangelho? Isso é o evangelho adventista, né? Entre aspas. Evangelho entre aspas. Esse é o evangelho adventista. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Também ele não foi o primeiro a morrer. Ele não foi o primeiro a morrer. O primeiro ser a experimentar a morte. Mas, espiritualmente falando, por conta do plano, do propósito que ele estabeleceu na eternidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de vir à terra, se tornar um de nós e morrer para pagar a nossa culpa, para receber a nossa condenação. Então, ele foi o primeiro, o primogênito dentre os mortos, por conta disso. Para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude residisse nele. Poder, virtude, santidade, pureza, justiça. Ele é tudo isso em plenitude. Como é que alguém poderia dizer isso de uma criatura? E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então foi por meio do sangue derramado na cruz que ele fez a paz. A paz entre quem? Entre Deus e nós. Entre Deus e você. Foi ele que mediou esta paz, morrendo na cruz, derramando o seu sangue na cruz. Ele mediou entre Deus e nós esta paz. Produziu esta paz. Ele nos reconciliou com Deus, porque éramos inimigos de Deus. E ele reconciliou não só as coisas da terra, mas também as coisas que estão nos céus. Isso quer dizer que Jesus, com o seu sacrifício, vai salvar os anjos perdidos? Não. Não há evangelho, nunca houve evangelho para anjo caído. Esse é outro erro adventista do sétimo dia, introduzido no seio da igreja adventista pela pseudo-profetisa Ellen White, que afirma que Deus deu oportunidade para Lúcifer se arrepender. Deus deu oportunidade para Lúcifer se arrepender. De onde essa maluca tirou isso? De onde essa mulher doente tirou isso? De onde essa mulher plagiária tirou isso? De onde essa copiadora de textos tirou isso? De onde? Agora, por conta do que aconteceu no céu, ou seja, 1/3 dos anjos
se perdeu, o céu ficou o quê? Como que conspurcado, né? Houve ali uma batalha, houve ali uma guerra espiritual entre Miguel e os anjos do bem e Satanás e os seus anjos. Houve ali uma desavença, o pecado nasceu lá. Então, quando Jesus vem, morre na cruz, ele reconcilia a humanidade com Deus. Ele paga o preço da culpa do pecado de nós, seus filhos. Porque os anjos, todos esses anjos que morreram, que foram condenados, o Satanás e a terça parte, eles pagarão pelos seus próprios pecados, morrendo no lago de fogo. É isso que vai acontecer. Todos os ímpios que não se salvarão, morrerão por conta dos seus pecados no lago de fogo. Então Jesus, ele restabelece a harmonia do cosmos quando ele morre e salva o seu povo eleito, o povo que ele elegeu na eternidade, para o qual ele veio morrer, pelo qual ele veio morrer e interceder. Então é nesse aspecto que Paulo está falando que Jesus reconciliou com a sua morte todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, estranhos e inimigos? De quem? De Deus. E vocês, né, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne. Por que ele nos reconciliou no corpo da sua carne? Porque ele levou os nossos pecados no corpo da sua carne. A sua carne teve que morrer, teve que ser executada. Deus não podia perdoar os pecados, os nossos pecados, em Cristo não podia. Jesus tinha que morrer. Mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, e olha só, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É deste modo que Deus nos enxerga exatamente agora. É isso que a Bíblia está falando aqui. A morte de Cristo nos conquistou. Tudo isso aqui, olha. Nós agora, aos olhos de Deus, somos santos, inculpáveis, irrepreensíveis. É desse jeito que Deus nos enxerga agora, por conta do que Cristo fez. É por isso que houve perdão para nós. Não houve perdão para Cristo porque ele levou os nossos pecados e Deus não pode perdoar pecados. Estão entendendo? Houve perdão para nós, mas não houve perdão para Cristo porque Cristo tomou os nossos pecados. Recebeu na sua própria carne, no seu corpo, a condenação. Estão entendendo? Isso é evangelho. Olha o verso 23. Se é que vocês permanecem na fé. Ou seja, é pela fé em tudo que Cristo fez na cruz, que Deus agora me enxerga como santo, como inculpável e como irrepreensível. É pela fé, não é por guardar mandamentos, porque Deus sabe que por conta da minha carne ser fraca, eu não guardo os mandamentos da forma como eu teria que guardar. Eu caio, eu peco, eu transgrido. É isso. Se é que vocês permanecem na fé alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que maravilha isso aqui, não é? Que maravilha!
permanecer na fé. É a condição, né? Mas ela não é uma condição que nós podemos dizer que recai sobre nós todo o poder, toda a virtude de guardar. Estou falando da condição. Permanecer na fé, nós permanecemos na fé porque Deus nos guarda. É por isso. E aí, pelo fato de nós sermos cristãos, convertidos, pelo fato de Deus olhar para nós agora e nos enxergar como santos, inculpáveis e irrepreensíveis, justamente o contrário de que nós éramos quando viemos a esse mundo, Deus agora deixa tudo por nossa conta. Ó, agora é com vocês. Eu já fiz a minha parte, agora se virem. É isso que Deus faz. Porque é isso que a Igreja Adventista afirma. E ela pega o versículo de 1 João 1,9, 1 João 1,9, para dizer o seguinte, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Igreja Adventista quer dizer o seguinte, olha, com isso. Como que ela interpreta esse texto aqui? E a questão do perdão. Porque, segundo essa partícula aqui, condicionante, se confessarmos os nossos pecados. Se eu, veja bem, mesmo depois de convertido, salvo, verdadeiramente salvo por Cristo, eu sou santo agora diante de Deus, inculpável e irrepreensível. Não é assim que a igreja entende, tá? Mas é o que a Bíblia diz. Já fui justificado. Deus olha para mim como se eu nunca houvesse pecado. Então, mesmo estando nessa condição, a Igreja Adventista vai dizer o seguinte, olha, agora você tem que tem que procurar ser perfeito, procurar guardar os mandamentos, porque você vai pecar, você vai cair, sim, só que tem um detalhe, se houver um pecado, sem confessar, e Jesus passar pelo seu caso no juízo investigativo que ora ele está fazendo lá no céu, o santuário celestial, você vai perder a salvação. Aí eu gostaria de perguntar aos meus irmãos adventistas do sétimo dia, que estão me assistindo agora com muito ódio no coração, perguntar o seguinte a todos eles. Meu irmão, eu quero te perguntar uma coisa, seja sincero para você e para Deus, porque Deus sabe o que se passa no seu coração. Depois que você se converteu, me responda uma coisa, depois que você se converteu, você tem certeza absoluta certeza, que já confessou todos os pecados que você cometeu depois que você se converteu? Você tem certeza absoluta que já confessou esses pecados a Deus? Tem certeza? Presta atenção nessa pergunta, não é para mim que você vai responder não, é para você mesmo. E ao responder para você mesmo, evidentemente você responde para Deus que está vendo, que enxerga o seu coração. Você tem certeza de que confessou todos, absolutamente todos os pecados que você cometeu depois que se converteu? Você confessou os pecados a Deus? Todos? E preste atenção, hein? Não existe esse negócio de pecadinho, pecadão, não. Pecado é pecado, seja ele de que tamanho, de que dimensão for. Não importa o volume, o grau dele, ou o gênero. Pecado é pecado. E é Ellen White, a teologia adventista, que afirma, se houver um pecado para o qual não houve perdão porque você não confessou, você se esqueceu, você está condenado. Por isso que eu estou te perguntando. Você tem certeza? Tem certeza? E olha só como essa questão de pecadinho, pecadão é interessante. Porque a condenação pela qual nós passamos, pela qual o planeta Terra foi acometido, a condenação de todo o planeta, o juízo, a condenação de todo ser humano na face da Terra, ele é proveniente de
uma ação apenas. E que ação foi essa? Comer do fruto de uma árvore. Agora você imagina. Alguém lá no início, chamado Adão, comeu o fruto de uma árvore que Deus simplesmente falou o seguinte: não coma dela, do fruto dela. Só isso. Por conta de comer um fruto, sobreveio essa desgraceira toda no planeta. Agora, e você? Com os seus pecados, muitos deles cabeludos. Eu estou falando tendo como referência eu mesmo, porque quem está falando para vocês aqui não é um pseudo-santo, não é um bambambam, não é alguém que olha para vocês agora, tem coragem de olhar para vocês e dizer o seguinte: eu não peco, eu sou melhor, eu agora sou santo, perfeito, incaível, não sei o quê. Do ponto de vista humano, é alguém? Eu sou alguém desse naipe aí? Não, não sou. Pelo contrário. Já afirmei aqui, olhando nos olhos de vocês, através da câmera, que eu sou um bosta, eu sou um miserável, eu sou um pecador. Eu não sei porquê, sinceramente, irmãos e amados, amigos e inimigos, eu não sei porquê que Deus decidiu me salvar, porque eu sou um bosta. É isso que eu sou. Então quem está falando com vocês aqui não é alguém que se acha superior a você, não. Por isso que eu estou te perguntando, meu irmão. Eu estou jogando você contra a parede, mas com boa intenção. Eu quero que você responda para você mesmo e para Deus que está vendo seu coração. Você já confessou todo o pecado que você já cometeu depois que você se converteu? Você confessou? E olha, não se esqueça o seguinte, hein? Outro detalhe, além da questão de pecadinho e pecadão, outro detalhe. Você tem que lembrar, pecado não é só aquilo que eu faço com o meu corpo, com a minha carne. Pecado, ele começa, aqui. Começa com desejos pecaminosos, a chamada concupiscência da carne. Lembra-se do mandamento: não cobiçarás. Lembra? E aí? Agora a sua situação ficou feia, não ficou? Fala a verdade. Fala a verdade. Sua situação não ficou feia? Ficou feia, sabe por que ficou feia? Porque você é adventista do sétimo dia. Você crê na teologia adventista do sétimo dia, que afirma o seguinte: se houver um pecado, por menor que seja, que você não confessou, e portanto se você não confessou, é o que diz a igreja adventista, não houve perdão para ele. Você está perdido, meu irmão, você está perdido. Você está perdido, você está lascado, você está ferrado. Está ferrado. Você acha que eu estou falando isso com cinismo no rosto? Na minha fala? Eu estou falando isso com o coração compungido por você. É por isso que eu estou aqui. É por isso que Deus pediu para que eu viesse aqui, na TV Caminho Livre, e mostrar o que é evangelho de verdade. Olha, o texto de 1 João, ele afirma: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele quem? Deus. Deus é fiel, Deus é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando João cita esse texto aqui, ele está citando esse texto e todos os textos aqui da sua primeira epístola para gente salva. Ele escreve aqui em 1 João 2, não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Verso 21. Ele está escrevendo para quem conhece a verdade, para quem é filho de Deus. Olha aqui, capítulo 3 da primeira epístola. Amados, agora somos filhos de Deus. Ele está escrevendo para a gente
crente, gente salva. Olha o que ele escreve aqui em 1 João 2, verso 14, última parte. E vocês já venceram o maligno. Olha, mesmo sabendo, mesmo afirmando que eles conheciam a verdade, que eram filhos de Deus, já venceram o maligno, ele sabia que esse mesmo povo para quem ele escrevia pecava, caía. Mas ele exorta esse mesmo povo a não viver pecando. Olha o que ele diz aqui, ó. Deixa eu achar aqui o texto aqui, porque é muita coisa. Achei. 1 João 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, mas peca. Não vive pecando, na prática habitual do pecado. Agora, quando João emite esta afirmação, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, ele está dizendo o quê? Que Deus perdoa e nos purifica por conta da sua fidelidade, da sua justiça manifestadas na pessoa de quem? De Jesus. Ele não está, veja só, ele não está condicionando, como afirma a Igreja Adventista, o perdão dos pecados, a nossa fidelidade, a nossa justiça. Porque se assim o fosse, ninguém se salvaria. Ponha isso na sua cabeça, irmão. Então, voltando à questão do se confessarmos. Ele está falando aqui do âmbito relacional, providencial, não no âmbito da redenção. Porque no âmbito da redenção, tudo já foi solucionado. Agora, no âmbito providencial, do dia a dia, da realidade, eu peco contra meu irmão, o meu irmão peca contra mim. É necessário haver perdão na comunidade cristã. É necessário sabermos perdoar os nossos irmãos, as pessoas que nos ofendem, que nos ferem, que nos agridem de algum modo. Nós temos que perdoar sempre, perdoar sempre. É nessa dimensão que ele está falando de perdão. Porque na dimensão da redenção tudo já foi resolvido, todo pecado já foi perdoado e pago em Cristo, meu irmão, em Cristo. Se você ainda tiver um pecadinho que você não confessou a Deus, segundo o entendimento da Igreja Adventista, você está ferrado. Sabe por que você não confessou? Porque você se esqueceu, meu irmão. E como é que você confessa aquilo que você já esqueceu, meu irmão? Como? Como que você confessa um pecado se você já se esqueceu dele, meu irmão? Quer dizer, então, que Deus só salvará as pessoas que tiverem agora, depois da conversão, boa memória? Quer dizer que a nossa salvação depende, em grande parte, da nossa boa memória. Da boa memória e do poder, da capacidade de pecar o menos possível, né? Eu queria encerrar esse vídeo lendo dois textos. O primeiro está aqui em Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos. Abre aí, Romanos capítulo 4. Versos 7. Aliás, versos 6, verso 7 e 8, aliás. Romanos 4, de 6 a 8. Leamos. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. É feliz, é bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça. Sabe o que é isso aqui? Atribuir justiça? É Deus imputar justiça, independentemente de obras. É Deus imputar justiça a quem não fez absolutamente nada para receber essa justiça. Aqui, ó. Você está olhando para um desses aqui, ó.
Eu sou bem-aventurado. Sabe por que eu sou bem-aventurado? É porque Deus atribuiu justiça a mim, independentemente das minhas obras. Porque se fosse por conta das minhas obras, eu repito aqui, eu estaria perdido. Verso 7 diz assim: Davi disse: Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Isso aqui é no âmbito da redenção, meu irmão. Da redenção. Já foi resolvido a situação. A sua situação já foi resolvida. Cristo perdoou todos os seus pecados, inclusive aqueles dos quais você não se lembra mais, mesmo depois de ter sido achado pela graça de Cristo e convertido pelo trabalho e obra do Espírito Santo. Deus já pagou por todos os seus pecados, meu irmão. O último texto que eu quero ler está em Salmos 130. Salmo 130. Olha o que diz o Salmo 130. De um em diante diz assim: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, olha só, hein? Olha isso aqui. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Quem poderá escapar se tu observares iniquidades? É óbvio que quem faz esta oração, ou quem fez esta oração, é gente salva, é crente. É gente salva. Agora imagina se Deus ficar contabilizando todas as suas ações, veja só, contabilizando, ele contabiliza lá, né? Ele contabiliza lá, mas você não contabiliza aqui. Você se esquece de muitos pecados que você comete, especialmente os pecados secretos, os pecados cometidos pelos nossos olhos e que são armazenados aqui. Não cobiçarás. Então, meu irmão, ponha uma coisa na sua cabeça. Olha o que o salmista diz aqui. O salmista diz aqui, aqui continuando o Salmo 130. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Glória a Deus por isso. Vou ficando por aqui, amados. Vou ficando por aqui. Você percebeu por que Deus não perdoa pecados e por que ao mesmo tempo Ele perdoa pecados? Você conseguiu diluir esse paradoxo? Conseguiu? Eu diria, esse é um pensamento meu, tá? Eu diria que é a dialética do perdão. Dialética do perdão. Deus não perdoa pecados. Em Cristo, Deus condenou os pecados de todos os crentes, do seu povo, da sua igreja. Como diz lá Mateus 1:21.
seu povo. E, por conta de ter condenado os pecados de todos os seus povos em Cristo, Deus então perdoa pecados. Essa é a síntese. Nós temos aí, isso é uma bobagem minha, tá? Nós teríamos aí uma tese, uma antítese e uma síntese. A dialética do perdão. Que Deus possa abençoar grandemente você, que o Espírito de Deus trabalhe sobre o seu coração, para que você assimile essas palavras das Santas Escrituras que foram ditas, expressadas, anunciadas e publicadas agora aqui na TV Caminho Livre. É em nome de Jesus que eu rogo estas bênçãos sobre você e a sua família. Amém.